Boa noite. É com muito gosto que regresso aqui à Casa dos Açores em Lisboa. A quem agradeço sempre a hospitalidade e a disponibilidade em acolher os trabalhos que eu venho aqui apresentar. Agradeço as palavras do Sr. Engenheiro Eduardo Coelho e todos os membros daqui da Casa dos Açores. Grato por todos os que se deslocaram aqui nesta noite de sexta-feira, nesta homenagem ao Domingos Rebelo, que está ali numa fotografia de um fotógrafo conhecido aqui em Lisboa, Sampaio, uma fotografia de 1949. Ele tinha 57 anos. Ora bem, o diretor da Casa dos Açores já deu algumas indicações sobre a questão deste livro que eu venho apresentar aqui esta noite. O Domingos Rebelo em 10 pinceladas. Ele é a continuação de um projeto da equipa que foi constituída lá nos Açores, por mim e pelas professoras Rosa Simas, que coordenou este livro, e a professora Susana Caldeira. Nós, no ano passado, tivemos o grato prazer de lançar o primeiro livro sobre o Domingos Rebelo, a primeira publicação, Domingos Rebelo, Pintura. Um livro também feito em equipa, com vários fotógrafos, e agora vimos apresentar este livro. Este livro tem uma pequena história. Este livro é resultado de uma exposição que houve no Museu Carlos Machado e que foi por nós provocada, digamos assim. Entramos em contato com o Secretário Regional da Cultura, o professor Avelino Menezes, que concordou com a ideia de se comemorar os 125 anos do Domingos Rebelo, nascimento, portanto em 2016, no Museu Carlos Machado. E então, daí resultou a exposição Domingos Rebelo, porventura um pouco sonhadora. Realizou-se essa exposição com vários trabalhos de Domingos Rebelo no recolhimento de Santa Bárbara, uma extensão do Museu Carlos Machado, e houve várias atividades paralelas, caso de vários artistas açorianos, e não só, também do continente, de nova geração, que fizeram vários trabalhos, várias interpretações, com base na obra de Domingos Rebelo. Esses trabalhos foram vistos em várias partes da cidade. No Museu Carlos Machado ocorreu um ciclo de conferências que infelizmente não houve menção no catálogo do museu, um ciclo de conferências em que vários estudiosos de áreas não diretamente ligadas às artes plásticas, com exceção de uma professora de História da Arte, fizeram abordagens sobre o Domingos Rebelo. E nós achamos que seria uma pena isso não ficar registado, não ficar publicado. Portanto, este livro, que tem 10 autores, 8 deles são pessoas que realmente fizeram comunicações e depois verteram para papel, para escrita, essas comunicações. Eu e a professora Rosa Simas fizemos também 2 textos. Ora, o que eu venho aqui hoje trazer-vos é um pouco do que passei para a escrita, que é uma abordagem em relação à obra de Domingos Rebelo na temática da paisagem. Como é que o Domingos Rebelo trata a paisagem ao longo das décadas. O Domingos Rebelo que eu conheci era este senhor, era o avô Domingos, que vinha com a esposa, a mulher, a avó Fifi, íamos ao campo, os meus avós adoravam o contacto com a natureza, e aos fins de semana o meu pai pegava na mulher, na minha mãe, e comigo e com os meus irmãos, e íamos com os avós para o campo. Portanto, esta é a imagem com que eu cresci até o meu avô partir quando eu tinha 8 anos. Era este senhor que eu conhecia, um senhor de carne e osso. Um ser muito reservado, que não falava muito, mas que expressava ternura pela atenção, pelo olhar que vertia sobre nós. Mas o Domingos Rebelo, nesta fotografia, por volta de 1969, 70, ele está aqui quase com 80 anos, 77, 78 anos, está já no final da sua caminhada. E nós vamos recuar no tempo e ter com o Domingos Rebelo jovem. Isto é uma fotografia interessante, que tem uma legenda que diz Paris, 1912, dezembro de 1912. Quando o Domingos Rebelo está a finalizar os seus estudos em Paris, ele está aqui
com 20 anos. Aliás, acabou de fazer 21 anos. Esta foto é de 14 de dezembro. Ele fez 21 anos no dia 3 e ficará só mais alguns meses em Paris. Portanto, este é o Domingos Rebelo, que das origens é o Domingos Rebelo que está em formação, que está a aproveitar, benesse a oportunidade única, porque o percurso do Domingos Rebelo é quase uma história improvável. Ele é um miúdo que desenha e pinta desde muito cedo. O professor João Soares Cordeiro, que o nosso amigo António Valdemar falou há pouco, conhece-o no Colégio Ficha, que começa a ver que aquele miúdo distingue-se dos outros, que ele desenha muito bem, já pinta aos 8 anos, sem ninguém lhe ensinar, e depois vai ser estimulado a continuar a pintar. Mas como não há escolas de pintura em São Miguel, e como Lisboa tem várias limitações, o grande centro de cultura é realmente Paris. E ele tem a sorte incrível de ser enviado para Paris. Tem os patronos, os condes de Albuquerque, que lhe financiam os estudos. E ele vai, durante 6 anos, estudar em 3 academias em Paris. Vai estudar os estudos clássicos, fisionomia, vai aprender anatomia, vai aprender regras de composição com o professor João Paulo Rã e depois vai ter a sorte de também ir para o campo, fazer a chamada pintura de ar livre e vai para a Bretanha, que era o percurso habitual. E então, cá temos o Domingos Rebelo, que é o mais jovem deste grupo, com um grupo de outros colegas. Esta fotografia é de 1908, numa zona chamada Mandon. Isto são onde uma academia que o Domingos Rebelo frequentava, chamava-se La Grande Chaumière, ficava na rua do mesmo nome. E o Domingos Rebelo, nesta altura, em junho, ele começou as aulas no dia 4 de novembro de 1907. Portanto, ele tem cerca de 7 meses de estudos. E com esses 7 meses, ele vai com os colegas e com um professor, que é a pessoa mais velha daquele quadro, um senhor que estava com um chapéu, vai fazer pintura de paisagem para a Bretanha. Este senhor que está aqui não é outro senão o famoso Léon Bonnat. Nesta altura ele tinha 75 anos, sobretudo um grande retratista, mas também um pintor que também fazia paisagem. Ele vai acompanhar aquela gente jovem e o Domingos Rebelo e os outros jovens têm uma grande sorte por estar em academias livres. Porque o ensino das belas artes em Paris era extremamente rigoroso e muito, muito limitativo. Quem ia para as academias livres tinha que cumprir a disciplina, de aprender a estudar anatomia, estudar composição, mas os mestres, se percebiam que os alunos realmente obedeciam às regras e tinham esse domínio, davam-lhes liberdade muito grande, uma liberdade incrível, muito rara, para pintarem com as cores que eles queriam e escolher as temáticas que os alunos pretendiam. Portanto, havia essa flexibilidade. E então o Domingos Rebelo está acompanhado por outros colegas. Temos aqui o Manuel Bentes, muito jovem. Ao lado está um pintor brasileiro, o Roberto Roland, que dividia nos ateliês da Cité Falgueira o ateliê com o Américo Nunes, no célebre 14 da Cité Falgueira. Depois temos aqui à direita o Francisco Smith, que já foi aqui citado, e temos o Artur Cardoso, aqui ao lado. Alves Cardoso. Perdão, sim, aqui ao lado. Outro pintor português que estava a estudar em Paris. Perdão, Alberto Cardoso. Alberto Cardoso, o Artur Alves Cardoso fica. Domingos Rebelo encontra-se com ele rapidamente uns meses em Paris. O Alberto Cardoso casou com a Úrsula, depois mulher do Paulino Monteiro. E aqui temos o jovem Domingos Rebelo com 16 anos. 16 anos, está na Bretanha, portanto, com 7 meses de estudos em Paris. Está a aprender, está no meio de jovens, sente uma satisfação enorme de estar no meio de outros artistas a conviver. E o que ele vai fazer, esta é uma das fotografias que está no livro, é, por exemplo, isto. Esta é uma pintura que pertence à família dos condes de Albuquerque. Essa era, digamos assim, moeda de troca. Ele fazia, portanto, recebia o financiamento dos condes de Albuquerque. Em troca, enviava os melhores desenhos das academias e ofereceu também algumas paisagens. Esta é uma delas, está assinada no topo. Rebelo com 2 L's. Era assim que ele assinava. 908. Não havia o hábito de se escrever o 1000. E está localizado, Bretanha.
Ora bem, esta pintura, que apareceu numa exposição que o Domingos Rebelo vai fazer em 1912 em casa dos pais, no verão de 1912, ela é citada no catálogo e o nome que o Domingos Rebelo lhe dá é Arredores de Pont-l'Abbé. Pont-l'Abbé é uma zona de Bretanha, onde nós temos em família um postal que ele envia à mãe com esta data, 1908. E então temos aqui o Domingos Rebelo já a fazer o quê? A fazer pintura moderna. Pintura moderna com cores modernas. Ele faz uma pintura de paisagem com uma liberdade, com uma expressão livre que não se fazia na sua ilha natal, com certeza. Em São Miguel desconhecia-se este tipo de paisagem. Ele está a usar um estilo de paisagem que era trabalhado pelos pós-impressionistas. E o Domingos Rebelo começa já a deixar a sua marca, que vai ser permanente ao longo da sua carreira. Pincelada livre. A mancha do pincel é espalhada com uma largueza, sem hesitações, em traços rápidos. Vê-se que não há um demorar, ele é muito rápido geralmente na forma de execução. Extremamente simples, com sugestão de campo, de contracampo, de profundidade, uma certa aspereza na forma como ele retrata a natureza, com umas pinceladas assim um pouco angulosas, mas importante são as cores que ele utiliza aqui. Atenção que estas cores não eram utilizadas na altura em Portugal continental e nos Açores. O que é que se fazia em Portugal continental e nos Açores na altura? Pintava-se pintura naturalista. As cores são completamente diferentes. Este tipo de colorido o Domingos Rebelo vai trazer para os Açores e não vai ser percebido como tal. Outra pintura, que é o pormenor que temos na capa do livro, temos novamente outra paisagem na Bretanha, 1908. Novamente, cores que ele está a descobrir. Está a descobrir com quem? Com os pintores modernistas que estão na altura a fazer experiências em Paris. Este vai ser o único traço vanguardista, porque o Domingos Rebelo é um pintor vanguardista. O único traço vanguardista que o Domingos Rebelo traz para Portugal e que o distingue dos outros é este tipo de colorido. São as experiências de cores que estão a ser feitas na altura em Paris. Isso ainda hoje não é percebido nem reconhecido. Portanto, está por descobrir. Aqui o Domingos Rebelo tem uma coisa curiosa. A forma como ele trata a paisagem tende já para o abstracionismo. Se repararem bem, nós percebemos que há algum céu, e se percebemos que é algo que é gasoso, mas depois a paisagem, percebemos que há verdes, há vegetação, mas não tem praticamente forma. Portanto, ele aqui já se encontra a fazer experiências que tentem para o abstracionismo. Há uma desmaterialização no fundo das formas. Isso é o que está a fazer também em Paris de mais moderno. Portanto, é isto que ele faz em França, com 16 anos, com 7 meses de preparação. Aqui se revela que, e não tenho problemas em dizer isso, o Domingos Rebelo é um gênio da pintura. E eu vou dizer porque é que ele é um gênio, porque vou compará-lo a quem com mais idade faz a mesma coisa. Vocês conhecem um pintor chamado Henri Matisse. Matisse tem uma pintura com um tratamento pictórico extremamente parecido, principalmente no colorido. Ele faz isto em 1911 na Suíça, portanto cerca de 7 anos antes. Só que o Henri Matisse tem 31 anos aqui. E os anos contam, nesta altura de aprendizagem. Portanto, se compararmos os dois quadros, percebemos que o Domingos Rebelo está completamente sintonizado com o que se está a fazer de mais moderno em termos de pintura, de paisagem na capital. E ainda por cima ele partilha com Henri Matisse, ambos terem frequentado a mesma escola. Henri Matisse foi ele também frequentador da Academia Julian, que é a academia principal onde o Domingos Rebelo passa a maior parte do seu tempo em Paris. Ora bem, o Domingos Rebelo volta para a ilha e nas férias o que é que ele faz? Nas férias ele continua a pintar. Agora, aquela pintura que vocês viram é uma pintura que não vai ser muito bem entendida e que vai criar resistências na ilha. Porque os pintores de fim de semana vão dizer assim: bom, o Rebelo até tem jeito para pintar, ele está a aprender em Paris. É pena que ele não completa os quadros. Portanto, aquilo vai escapar completamente. Aquele tipo de pintura é algo estranho. É como se o Domingos Rebelo fosse um extraterrestre na sua própria ilha. Em 1912, ele está quase a completar os estudos em Paris
E ele resolve arriscar. Resolve assumir-se como pintor e resolve fazer uma exposição em Ponta Delgada. E onde é que ele faz? Não faz num espaço público. Ele faz em casa dos pais. Onde está mais resguardado e onde se sente mais à vontade. E o que ele apresenta é isto. Ele, no verão de 2012, ele retrata a irmã, a Maria de Glória Pereira Rebelo, na quinta de um parente, a quinta de São Gonçalo, nos arredores de Ponta Delgada. O parente era um irmão da mãe dele, o João Maria Pereira, e ele pinta a irmã, e o que nós vemos é as traseiras dessa quinta. E aqui quase toda a gente reconhece o tipo de colorido que ele usa. As cores fortes, as cores, cores primárias, que um pintor como Gauguin utilizava muito nos seus quadros. Vê-se que, portanto, o Domingos Rebelo bebe em Paris, é normal, bebe em Paris aquilo que vários pintores levaram realmente, ou trouxeram de inovação, e ele traz esse tipo de colorido para os Açores. Portanto, o que ele pinta não é exatamente a paisagem que se pega de uma fotografia que se tira nos Açores. Ele traz esse colorido. E traz também um sentido já muito forte de composição. Se repararem, por exemplo, eu falei do nome do Gauguin, se repararem aqui no tratamento das frutas, a forma como os frutos são manchados e como é que a forma e o volume são sugeridos, isto faz lembrar um outro pintor chamado Cézanne. Portanto, ele está a beber e está a trazer para a sua terra todo o aprendizado e o tipo de pintura que mais que o marca. Depois temos uma gama muito grande de tons de verdes. Temos a figura humana que em primeiro plano aparece muito, portanto, com um tratamento muito realista, o contorno, o preenchimento, a carnadura, mas as figuras em segundo plano ele apenas esboça, dá-lhes um tratamento completamente diferente, um tratamento muitíssimo mais livre, muito mais despojado. E a paisagem, repararem, ele joga com os campos. Percebemos uma profundidade nesta pintura e reparem uma coisa, como é que uma paisagem, se fosse vista com os olhos do naturalista, a paisagem é retratada mimeticamente. O que nós vemos é campos em tons verdes num segundo plano e num terceiro plano vemos campos azuis. Ora, isso é uma impossibilidade em termos fotográficos, mas o que ele faz numa pintura fotográfica. O que ele está a fazer é uma interpretação, é isso que o Domingos Rebelo traz, é uma interpretação da forma como ele olha para a natureza. E volta a continuar a dar-nos uma profundidade de campo. Temos ali uma figura feminina dobrada, a colher uvas, e casas que são apenas sugeridas pelo volume no fundo do quadro. Depois há aqui um emaranhado extremamente complexo de plantas, e ele faz um jogo entre os corpos humanos e a natureza, como se os corpos humanos se confundissem com a própria natureza, em que nós quase que não percebemos onde é que acaba o humano e onde é que começa a natureza. Nos anos 20, o Domingos Rebelo vai para os mosteiros. Ele escreve uma célebre carta, que é muito citada, para o bem e para o mal, para o Armando Cortes Rodrigues. Digo para o bem e para o mal por causa de uma frase em que ele diz que a pintura será regionalista. E essa será talvez a grande pecha, a grande... algo como é que se chama, que aponta ao Domingos Rebelo como limitativo em termos pictóricos. Mas ele escreve uma carta ao Armando Cortes Rodrigues e diz, isto é uma carta de dezembro de 23, em que ele diz: estive há dias nos mosteiros, vim de lá encantado, depois de ter pintado algumas telas. Creio que desta vez encontrei aquilo que desejava. Depois de tantas hesitações, cheguei à conclusão que o meu temperamento era realista e que a minha obra tem de ser feita aqui, regionalista, sentida com máxima justeza. Encontrei nos mosteiros o teatro para as minhas produções. Com essa frase, uma frase muito rica, porque ela pode ser interpretada de várias maneiras. Pronto, ele faz uma escolha naquela frase e diz que realmente quer pintar nos Açores. Vai-se fixar nos Açores. Vai pintar a paisagem açoriana. Vai pintar a vida do homem açoriano. Ele vai pintar a vida dos pescadores. Mas realmente o que apaixona primeiramente é realmente a paisagem. E aqui nesta paisagem que temos dos mosteiros, lá temos a terra queimada, temos uma variedade enorme de tons,
temos algo que é muito curioso no Domingos Rebelo, a linha d'água, se repararem, e se compararem com outros pintores portugueses, paisagistas, naturalistas, a linha d'água, o horizonte do Domingos Rebelo é sempre uma linha extremamente alta. É assim que ele posiciona. É algo que o diferencia. Depois todo o tratamento que ele dá, em que observamos as encostas, a pincelada é extremamente livre. Ele consegue dar volume, consegue dar profundidade, mas sem se preocupar muito em delinear. Ele apenas mancha muito, muito rapidamente. E nós ficamos realmente com a ideia da variedade de tons que o olho humano consegue apreender. E por fim, se aproximarmos da tela e virmos a rocha e os movimentos da água, voltamos novamente para a abstratização, para a desmaterialização de formas. Algo que é tão sólido como uma rocha, e ao aproximarmos o quadro, parece que a rocha se dissolve, o líquido já se confunde com o sólido, e se ficarmos bem próximo, vemos exatamente como é que o pincel mancha a tela. A velocidade e a largueza da pincelada. O que é que acontece é que o nosso olho vai reconstituir, quando nos afastamos da tela, o nosso olho vai reconstituir aquele todo e vai formar algo sólido, algo inteiro, algo íntegro. O Domingos Rebelo, por outro lado, transporta nas suas telas, aqui é uma paisagem de 1921, consegue dar-nos a sensação da atmosfera de quem vive numa ilha. Uma ilha onde o céu está em constante mutação, onde as nuvens, por vezes, como é o caso desta tela, dão um sombreado, parece que obscurecem toda a neblina que envolve a ilha, e portanto parece que o sol desaparece, e portanto dá uma sensação quase que de opressão. O céu parece que se desloca para a terra e fecha completamente o espaço. E é o que o Domingos Rebelo, em poucas pinceladas, consegue transmitir, e ao mesmo tempo faz jogos de luz entre a parte do céu que fica a descoberto e a parte já sombreada, de nuvens carregadas. Por outro lado, consegue dar as matizes de que os Açores são tão ricos. Os verdes, a variedade enorme que nós conseguimos ver na paisagem açoriana. A sua paleta consegue, com pequenas pinceladas rápidas, fazer esse jogo e ao mesmo tempo dar volume e profundidade. Por outro lado, temos aqui uma paisagem com hortênsias, as famosas hortênsias, que as pessoas sentem realmente atração e procuram quando elas se encontram nas estradas. Uma estrada, como é que se chama? Na Ilha de São Miguel, uma paisagem de 1934, e o Domingos Rebelo consegue, em algo que é estático, sugerir movimento nas árvores, movimento do vento, consegue dar profundidade pela forma como ele desenha a estrada, uma estrada que quase que parece ter movimento, pelo ondular, e consegue nos dar também a sensação que nós estamos numa ilha. Vermos o mar à volta, na linha do horizonte, ligeiramente escondido a meio da tela, com aquelas árvores, mas realmente percebemos que estamos numa ilha. O mar sempre à volta, sempre a limitar. Aproximando-nos do canto da tela, vemos a assinatura aqui do Domingos Rebelo e vemos como é que ele mancha, como é que ele faz esse efeito da hortênsia. Pinceladas novamente rápidas, justa posição de cores, que funcionam quase como uma desmaterialização quando estamos realmente muito próximo da tela. Há mais uma sugestão do objeto, da forma, do que propriamente uma necessidade de detalhar de forma mimética e fotográfica. E aqui temos novamente os vários degradês de verdes até chegar ao mar. A forma como ele utiliza o azul da água, que parece que se replica nas hortênsias. E vemos aqui algo que é interessante para o Domingos Rebelo. O Domingos Rebelo gostava muito de pintar as suas horas preferidas no nascer do dia e no final do dia. O que é que se obtém no final do dia? Ele chamava-lhe a hora doce, a hora do entardecer, em que se apanham estes tons de lilazes, que é a sombra projetada da luz aqui na estrada.
Vamos agora para uma outra pintura também da década de 30, uma paisagem excepcional, uma pintura a óleo sobre cartão, em que Domingos Rebelo sugere que quem vive numa ilha como São Miguel está constantemente sob influência, sobre sujeição, sobretudo do céu. O céu é posto em destaque em relação à paisagem. Penso que será a Serra da Água de Pau, mas o céu ocupa a maior parte da superfície do quadro. Quer dizer que o céu é realmente importante e que o céu é um condicionante para quem vive numa ilha. E ele aproveita para manchar, neste caso não é a tela, é o cartão, com o colorido, provavelmente também de final do dia, aquele colorido magnífico que nós por vezes vemos no céu, em que aparecem uma variedade muito grande, uma gama muito diversa de cores. E ele mancha novamente, conseguimos ver com a aproximação aqui da fotografia, a forma como o pincel desliza, a forma como a mancha muito rapidamente, e como é que ele faz distinção entre céu como é que se chama? E a superfície da serra. Parece que se mesclam, parece que não há uma fronteira. Onde é que acaba o céu e onde é que começa a terra? Vamos dar um salto no tempo, para 1944, e vamos deixar os Açores para vir aqui para o continente. Esta é uma pintura muito curiosa, que ele faz em Miranda do Douro. Este é um local onde há uma separação pelo rio entre Portugal e Espanha. Domingos Rebelo a uma altura, portanto, quando ele vem viver aqui a Lisboa em 42, ele atrai-se muito pelas terras do norte, primeiro em Viseu, pela Beira, que era a terra da segunda mulher, e depois vai mais a norte e vai até Trás-os-Montes. Ele fica deslumbrado com esta paisagem. Esta paisagem é uma paisagem rochosa. Há dois títulos dela, tanto pode ser Miranda do Douro como pode ser Rocha. Realmente, A Miranda do Douro chama-se Penedo Amarelo. Penedo Amarelo. Ora bem, este quadro será mais tarde adquirido pelo que é hoje a Galp, e numa exposição que houve em 1985, organizada pelo crítico José Luís Porfírio, ele escreveu uma coisa curiosa sobre este quadro quando o selecionou para a exposição. Ele disse o seguinte: há momentos privilegiados na arte ocidental em que a pintura toma consciência de si mesma, das suas especificidades e do seu esplendor. A paisagem rocha de Domingos Rebelo é como se o naturalismo de que este pintor nunca completamente se desprendeu, nem quis desprender, fosse ultrapassada ou alterada por dentro. A estrutura material da rocha, nesta pintura, é transformada numa obra que constitui uma grata surpresa. Ora, realmente atribui-se ao Domingos Rebelo ser filiado na escola do naturalismo. Mas o que este crítico, no fundo, vem aqui trazer à superfície é que, mais do que ser naturalismo, ele transforma, digamos assim, como pintor naturalista, dá-se liberdades, dá expressão e não fica limitado pelo naturalismo. E a pintura dele realmente é o seguinte: como o naturalismo era a pintura aceite e admitida no Portugal da primeira metade do século XX, as outras experiências não eram consideradas válidas, eram muitíssimo maltratadas ou ostracizadas, ele tem que fazer uma espécie de jogo de camaleão. Ok, a sociedade aceita-me como naturalista, ok, então eu faço a vontade da sociedade, aparentemente. Quem tiver olhos para ver, vai perceber que para lá daquela máscara, aquela membrana, aquela superfície de naturalismo, o que eu estou a pintar é outra coisa. E é isso que o Domingos Rebelo está aqui a fazer. Ele está aqui a mexer com várias coisas. Ele está novamente aqui a mexer com uma coisa curiosa. Está a mexer com a estrutura do que ele está a ver à sua frente. E está a mexer de uma forma geométrica e mexendo através de jogo de luz, através da composição. Ele está a modificar a própria matéria da própria rocha através de um simples pincel e numa superfície que tem duas dimensões. Temos, enfim, em 1957, o Domingos Rebelo a voltar à ilha, residindo aqui em Lisboa, volta à ilha e faz esta pintura da Costa de São Miguel. O Domingos Rebelo teve recentemente uma experiência de pintura a fresco. Ele vai para a Itália em 1950 com
bolsa do Instituto de Alta Cultura, porque tem uma encomenda para pintar os frescos da igreja de São João de Deus, no Praça Pontes, aqui em Lisboa. E, vindo de lá, ele vem encantado com o que ele vê de pintura nas igrejas e museus em Itália. Ele faz este quadro quando volta a São Miguel, e eu percebo, de certa forma, aqui alguma influência dessa experiência também do fresco. Na transparência e na sobreposição como ele faz a pintura aqui do mar, todo o reflexo que podemos observar na água, vê-se novamente a largueza da pincelada rápida e a sobreposição. Vemos a geometrização da natureza, aqui na forma como ele trabalha aqui a rocha, e como é que ele dá a sugestão de volume, com as manchas com que ele cobre a rocha. Vemos o impacto do mar, como é que as ondas rebentam através de um simples manchar de branco, a crista das ondas. E depois vemos uma coisa curiosa. Esta tela, ela erradamente no livro aparece como pintura a óleo sobre a tela. Na verdade é plátex, é madeira. O Domingos Rebelo usa o próprio colorido do plátex para, naquele manchar da nuvem, o próprio plátex joga como se fosse um pigmento que completa a composição. O pigmento castanho, e ele faz o jogo da luz, como é que a luz atravessa a nuvem. E deixa-me perceber realmente o próprio material, o próprio suporte, ele utiliza a própria cor do suporte. Vou terminar ficando aqui nesta pintura da Baía de São Lourenço em Santa Maria, que ele faz em 1939, para enfatizar o ponto que a pintura do Domingos Rebelo não é uma pintura mimética e que o colorido que ele traz para a pintura dele, embora não percebido como tal, é algo que não tem a ver com uma visão de reprodução realista e fotográfica da natureza. Porquê? Porque se compararmos esta pintura que ele faz com uma fotografia do local, aqui temos uma fotografia do local, isto é o colorido que nós obtemos com uma fotografia do mesmo local. As cores que o Domingos Rebelo usa não são, nem pretendem ser, uma reprodução fotográfica do que ele vê à frente. A pintura que ele faz é uma interpretação pessoalíssima, utilizando as ferramentas desse colorido que ele traz de Paris. Só que há uma coisa curiosa, e foi isso que me espantou. A primeira vez que eu fui aos Açores e comecei a tirar fotografias, eu não percebia, eu não conseguia exprimir isso. Porque é que as cores que eu vi na paisagem não correspondiam às pinturas que eu tinha visto? Porque eu fui aos locais onde eu vou pintor e andei a fotografar. E o colorido não correspondia. Mas toda a gente assume ao ver telas de Domingos Rebelo que o Domingos Rebelo está a fazer cópia fotográfica do que ele vê, da natureza. Não está. Isso porquê? Porque nós assumimos, em termos intelectuais, que aquilo que vemos num quadro é aquilo que o pintor projeta, não como interpretação pessoal, mas como uma cópia mimética do que ele viu. E eu acho que este quadro e esta fotografia tiram qualquer tipo de dúvida em relação à forma como se olha para a pintura do Domingos Rebelo. E termino com este pequeno manchar da água, do mar, a natureza, que para o Domingos Rebelo era tão importante, a aproximar-se da praia aqui na Baía de São Lourenço. Muito grato pela vossa presença. Da Casa dos Açores, só um minuto. Quero agradecer ao Jorge Rebelo e ao António Paulo de Mar estas palestras interessantíssimas que cativaram a audiência. Muito obrigado. Só queria... Muito obrigado por ter referido o meu nome. Só queria... Portanto, nós, como é que eu disse, não, temos agora um chazinho e podemos ter mais algum convívio. Mas antes disso, eu pedia ao Jorge Rebelo, em casa do meu sogro, descobri há pouco, quer dizer,
uma caricatura do Domingos Rebelo feita pelo Vítor Campo. E já agora penso que se concordarem, se o Jorge Rebelo pedia-lhe para projetar, que eu acho, bem, eu não tenho, como é que dizer, a minha formação não é propriamente artística, mas parece-me realmente engraçado.